O Santo Padre começa este segundo capítulo das catequeses, aquilo que se chamou inicialmente o homem histórico e agora se chama Cristo faz apelo ao coração do homem. Depois de fazer apelo ao princípio, Cristo faz agora apelo ao coração do homem, com o segundo texto. O primeiro texto, ponto de partida de toda a reflexão do Papa, foi o diálogo com os fariseus sobre o divórcio. Mas no princípio não foi assim. Daí depois foi para o livro do Gênesis estudar o princípio. O segundo texto é quando o Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, diz várias vezes: ouviste que foi dito aos antigos, eu porém digo-vos. E quando fala do adultério diz: ouviste que foi dito, não cometerás adultério, eu porém digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aparentemente isto é mais exigente, no sentido, mas é preciso aqui não ser simplesmente um mais exigente na mesma linha, mas é ir para outra linha. Quer dizer, perceber que há um salto e há uma orientação diferente. Não é só, agora já não posso estar na cama com outra mulher, como também não posso olhar para ela. É ainda mais exigente. Não. A questão é outra lógica. Qual é essa outra lógica? Aquilo que o Papa chama uma moral viva. Uma moral viva, no sentido existencial, não se forma apenas com as normas que revestem a forma de mandamentos, de preceitos e de proibições, como no caso do não cometerás adultério. A moral, no qual se realiza o próprio sentido do ser humano, forma-se na percepção interior dos valores de onde nasce o dever como expressão da consciência, como resposta do próprio eu pessoal. Portanto, o apelo que Jesus faz ao homem interior, ao coração, aquilo que olhou-a com desejo do coração, é o ponto nevrálgico. Portanto, aquilo que se passa é que em Jesus Cristo há constantemente um apelo ao coração. Portanto, ao coração significa à inteligência e à vontade, portanto, significa à verdade da pessoa interior, também sentida e pensada e refletida interiormente. Portanto, não é só um ato exterior de regras que estão proibidas ou não estão proibidas. A moral viva é qualquer coisa que a gente percebe interiormente no confronto, na relação, se quiserem, com a verdade original, que está ou não está adequada. Se quiserem, podemos dizer que a nossa vida, olhando para o princípio, para esse homem original, podemos confrontar o homem histórico dos meus atos com decretos do presente de agora e perceber interiormente, quer dizer, perceber no meu coração, se aquilo que eu vivo, a maneira como eu sinto, a maneira como eu oriento a minha vida, a maneira como eu dou sentido às coisas que faço, correspondem ou não à verdade original do homem, ou se pelo contrário estou com outras intenções, digamos assim. O ponto de partida, a palavra-chave do início deste problema é a concupiscência. Isto tudo nasce do pecado original, como se sabem, não é? Então, se quiserem depois ler o texto do Gênesis 3, não é? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é verdade ter-vos Deus proibido de comer de alguma árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O Papa faz uma série de catequese, agora não vou explorar, eu tenho experiência do que é a morte. Antes de haver a morte, o que é a ideia da morte? Porque o homem original não morria, tinha graças especiais. Mas enfim, isso dá amnesia para muitos lugares, não é? Mas, portanto, tem a ver com esta desconfiança em relação a Deus, que é o pecado. Ou seja, o homem, diante da felicidade que é estar com Deus passava no brisa da tarde, no paraíso, o homem, seduzido pela aparência apetitosa do fruto, que a gente diz que é uma maçã, mas não diz em parte nenhuma que é uma maçã. Portanto, pode ser outro fruto qualquer. Ou podia ser um ananás, que é mais apetitoso. Esse fruto atraente leva-o a desconfiar da palavra de Deus. E, portanto, é aqui que se estraga a harmonia toda, não é? Portanto, se desconfio de Deus, perco um pouco a consciência de quem sou.
imagem e semelhança a Deus, deixo de ter a referência, começo a olhar para mim para perceber-me a mim. Em vez de olhar para Deus para perceber, olho para mim para me perceber. E depois desorienta-se. E daqui vem a concupiscência como desejo desordenado, mas que é fruto, no fundo, da desarmonia da minha relação com Deus e da desarmonia da minha relação com o meu corpo. E por isso, a certa altura, corpo, alma, Deus, em vez de ser um todo unido e harmonioso, são tensões. É uma relação de tensão. A concupiscência é fruto de uma fratura. Eu já vou falar sobre isso. Então, mas o que é esta concupiscência? É um desejo. Diz o Papa nestes 3 textos, eu vou ler só um bocadinho rapidamente. Quando o homem interior foi reduzido ao silêncio, a paixão, depois de obter, por assim dizer, liberdade de ação, manifesta-se com tendência insistente para a satisfação dos sentidos e do corpo. Então, isto é concupiscência. É uma tendência insistente para a satisfação dos sentidos e do corpo. Deixo-te procurar a verdade para procurar a satisfação dos sentidos e do corpo. Deixa o meu corpo ser expressão da minha pessoa na sua totalidade para ser o corpo não a expressão de uma pessoa interior, mas o motor da pessoa interior. Em vez de ser movido pelo coração, se quiserem, move o coração. E isto é a busca do prazer, é a busca da satisfação. É aquilo que São João, no outro texto que o Papa também cita, e que eu não tenho aqui, não sei onde é que o tenho, diz, está aqui no texto, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Portanto, este texto é de São João, da primeira carta de São João. Tudo o que há no mundo, a concupiscência, ou seja, o que é próprio do mundo? Ou seja, o que é próprio do mundo, olhado como mundo, no sentido de como separado de Deus. Então daí vem, se eu olho para o mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho da riqueza, portanto, tudo o que isto quer dizer, em vez de olhar para o Pai, de onde vem o amor, o esponsal, a comunhão, tudo isso. Então, é esta mudança de para onde eu olho, para o Pai ou para o mundo, de onde é que eu venho? Sou filho do mundo ou sou filho do Pai? Este é o problema. Se eu desconfio, se eu corto a relação com Deus, e percebam que nós não curamos a maldade, a imoralidade, as perversidades deste mundo sem restaurar aquela que é a relação original do homem com o seu Criador. Quer dizer, é fundamental esta harmonia da relação com o Criador para podermos, de facto, perceber o significado do nosso corpo, do amor, de tudo mais. Não é? É mesmo importante a relação com o Criador. E é isso que a redenção será. A redenção é, de facto, o coração retomar a sua posição. Portanto, a concupiscência como desejo, como tendência insistente para a satisfação dos sentidos e do corpo. Outro texto, o Papa diz: o desejo, diria que é um engano do coração humano quanto ao perene apelo do homem e da mulher. Atração. O homem e a mulher atraem-se, este assim, ouço os meus ossos e carne da minha carne. O Papa chega a dizer, por causa desta frase, que é um cântico, é o prelúdio do Cântico dos Cânticos, é um prefácio ao Cântico dos Cânticos, é um hino de amor. Se vocês, o homem e a mulher, disserem, tu és carne e osso dos meus ossos. Não é? É dizer, nós somos um, quer dizer, é uma expressão de amor, não é? Um estilo um bocado arcaico, mas os poemas também são mais subtis nos tempos de hoje, mas percebe-se o que é que isso quer dizer. Portanto, esta atração recíproca agora deturpa-se. Portanto, aquele perene apelo do homem e da mulher existe, mas agora deturpado. Portanto, é o mesmo apelo do homem para a mulher, a atração, mas agora deturpada. Não, eu dou-me, mas eu possuo. Eu agarro. Eu uso. É esta deturpação em que esta assim, ouço os meus ossos, minha carne, eu dou-me para passar a dizer, esta é mulher, eu quero. Eu desejo. Olho para ela com o desejo no meu coração. Ou seja, se objetivo é uma pessoa, deixa de ser pessoa para passar a ser um objeto. Este é o problema da concupiscência, é um problema do desejo desordenado. Que, no entanto, percebam bem isto, é um desejo desordenado sobre um fundo verdadeiro, que é a atração recíproca entre o homem e a mulher. Que é normal que haja.
Portanto, a questão não é inventou uma outra... Não. Por isso é que é o problema do coração, não é só um problema da regra. Exteriormente até pode não fazer mal nenhum. Mas, de facto, para onde, como é que eu olho? Que é como quem diz, como é que eu reconheço a pessoa? O que é que eu reconheço que está diante de mim? Uma pessoa ou uma coisa? E este é um problema do coração. Portanto, se eu olho com o desejo de possuir, significa que eu estou a tratar como coisa. Depois, vocês não têm sorte nenhuma e ela não me queira nada e não consigo possuir. E não pequei? Não, quer dizer, tratei-a mal. Não é? Portanto, a concupiscência... O Papa chega a dizer que o marido e a mulher podem se olhar assim. Portanto, o marido e a mulher podem se olhar e cometer adultério dentro do casamento. Um bocado escandaloso. O Papa, quando disse isso, criou um bocadinho de barulho e foi várias pessoas que escreveram a propósito disso a dizer é exagero, não é? Mas percebes o que é que o Papa quer dizer? Se o marido e a mulher se olham reciprocamente como objetos que, até por coincidência, estão dispostos ao comércio, portanto, toma lá da cá, e estamos os dois de acordo, mas não se olham como pessoas e, portanto, não olham a sua unidade como uma comunhão de pessoas, mas simplesmente como uma tendência para satisfazer uns desejos. Isso é o tratar, tratar como se fosse uma coisa, portanto, é o adultério, digamos assim, dentro do casamento, em termos figurados, mas verdadeiramente pecado, nesse sentido, não verdade correspondente à verdade de Deus. Pois o Papa diz que a concupiscência implica a perda da liberdade interior do dom. Se o homem original era o homem que, escolhendo, era capaz de autodeterminar-se, de livremente se dar, a concupiscência limita a liberdade. E é bom que a gente nunca se esqueça disso. O homem da concupiscência não é o homem mais livre que pode fazer o que quer, porque agora já não tem regras que o limitam. É o homem que exatamente ficou preso a um desejo desordenado, ou os tais cupidos ou coisas parecidas. E é aí que o homem, se eu me quer libertar, significa que eu quero possuir. O Papa fala de autoposse. Eu possuo-me a mim mesmo e é na autoposse, é no momento em que eu me possuo, que eu me posso oferecer, me dar. Se eu perco a posse de mim mesmo, porque fruto da concupiscência começa a estar dependente, não é, da satisfação dos desejos, então eu já não me possuindo, não me posso dar. Não me posso oferecer. Não me posso entregar. E por isso já não gera comunhão. Não é? Percebem isso? Então, grande mudança. Tem que se tapar. Conhecem todos o texto do livro do Gênesis. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira umas às outras e colocaram-nas como se fossem cinturas à volta dos quins e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela brisa da tarde e esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, do Senhor Deus entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus o homem e disse-lhe, onde estás? Às vezes a gente pode pegar só nesta frase e ouvir Deus a perguntar, Duarte, onde estás? Quer dizer, onde estás? Onde é que tu andas? Escondido de mim? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Reparem-me que, lembram-se que o capítulo 2 tinha terminado a dizer, estavam ambos nus, tanto o homem como a mulher, e não sentiam vergonha. E agora sentem vergonha. Agora estão nus e esconderam-se. Taparam-se um do outro porque não se queriam tratar como coisas. Portanto, tiveram o tapar a sua diferença sexual, portanto, os órgãos que mostram aquilo que são, é para evitar, em certo sentido, é o pudor que é como quase uma espécie de medicina que evita que o coração desordenado leve a atos desordenados. E, portanto, também é educativo. Portanto, é preciso que a gente ande vestido, não é? Pronto, a malta anda a estudar a teologia do corpo e perdeu a vergonha. E agora andamos aí todos naturalistas. Não é isso. É exatamente por causa da consciência do nosso estado interior precisamos da roupa. Assim, precisamos andar vestidos. Mas, diante, o que é que aconteceu? Exatamente, há aqui um problema. A revelação de Deus, a palavra de Deus, indica claramente que houve um acontecimento que alterou os dados da experiência humana. Aquela experiência que naturalmente era tranquila, era harmoniosa, não tinham vergonha, agora enchem-se de vergonha um do outro e de Deus. Portanto,
quer na relação recíproca do homem e da mulher, quer na relação com Deus, houve um corte, houve uma fratura. Não é? Portanto, a nudez original muda de sentido. Tive medo porque estava nu. Diz o Papa, não é? A aceitação original do corpo era, em certo sentido, a base da aceitação de todo o mundo visível. E, por sua vez, era para o homem garantido o seu domínio sobre o mundo e sobre a terra que deveria sujeitar. Agora o homem está nu, já sente medo. Ou seja, o homem com o coração, houve um problema do coração. Não é? O corpo é o mesmo. Então, está aqui um problema de desarmonia da pessoa. Aqui o que o Papa chama uma fratura no interior da pessoa humana. Não é? O corpo, quando não está sujeito ao espírito, como no estado de inocência original, tem em si um foco constante de resistência ao espírito. E é esta tensão. A gente às vezes fala o corpo contra o espírito, e vejo em algumas cartas de São Paulo. Atenção, não é porque originalmente não somos maniqueus. Os maniqueus eram uma seita, gnóstica, nos primeiros séculos, em que o maniqueu dizia que o bem e o mal eram dois princípios antagónicos em constante guerra, e o espírito era o bem e o corpo era o mal. E, portanto, a luz e as trevas, o corpo e o espírito, tudo, portanto, é uma tensão constante. Com o Deus bom e o Deus mau, em guerra constante. Portanto, entende-se então o corpo como mau, originalmente mau. Percebem? Isso é os maniqueus. Nós não somos maniqueus. O próprio Platão e o platonismo e os dualismos do Platão, que há muitos por aí, é a ideia de que o corpo é um peso e tenho que me libertar do corpo para ser eu mesmo. Não é disso. A tensão que aqui se fala é uma tensão fruto de uma desarmonia, não porque essa tensão seja original. O corpo é bom. Originalmente, é efetivamente, e por isso é que Deus não destruiu o corpo, porque é e continua a ser um bem. E por isso o problema é a harmonia que nasce da capacidade ou não do coração do homem, que ser capaz dessa harmonia. Portanto, o pecado original o que introduziu foi uma desarmonia. Não significa que o corpo é mau. O corpo é bom. O sexo é bom. A união conjugal é bom. São bens. São bens porque são de Deus. Vêm de Deus e originalmente são a expressão da vontade de Deus para nós. É como é que nós devemos ser homens e mulheres. Portanto, o que se passou foi esta fratura. E esta fratura é fonte de uma série de erros e de enganos. Vocês pensem, por exemplo, no problema, que já há um bocadinho falei, da homossexualidade. O que é senão exatamente um dualismo, o corpo e a alma, como se fossem duas coisas antagónicas, em que se presume que a pessoa é a sua alma e o corpo é uma coisa que se usa. Mas como é uma coisa chata, uma lapa que está sempre pegada à minha alma, a única coisa que eu tenho que fazer é satisfazer-lhe os seus desejos, e isto serve para todas as promiscuidades, que é para ele esteja calmo, não é? Satisfaz-o, como, bebo, tenho relações sexuais, faço essas coisas todas, e ele está calmo e não me chateia, então eu posso ter pensamentos elevados. Bem, não há nada mais mentiroso do que isto, porque a pessoa não é de facto duas coisas. Não é? É só uma unidade, portanto, tudo o que eu faço de errado ao meu corpo é em mim, e não deixa de ter influência disso. Por isso é que a pureza e a impureza têm pazes diferentes no seu coração, quer dizer, isso é mais ou menos evidente para toda a gente, não é? O pecado, a impureza, o desejo desordenado, o erro, essas coisas todas, criam sempre uma certa instabilidade, uma falta de paz. Pelo contrário, portanto, houve uma fratura na pessoa. Não é? O Papa diz, a radical mudança de significado da nudez original deixa-nos supor transformações negativas em toda a relação interpessoal homem e mulher. O homem interiormente, o homem pessoalmente, o homem na sua solidão original, mas depois o homem na sua relação com o homem e mulher e depois na sua relação com Deus, ficam desestruturados. E daqui é que nasce a tal passagem da comunhão de pessoas à relação de posse. Obviamente, os nossos primeiros pais não deixaram de comunicar reciprocamente através do corpo e dos seus movimentos, gestos e expressões, mas desapareceu a simples e direta comunhão mútua, relacionada com a experiência original da nudez recíproca. Quase inesperadamente apareceu uma fronteira intransponível na consciência de ambos, limitando a originária doação de si ao outro, em plena confiança de tudo o que constituía a sua própria identidade e, ao mesmo tempo, a sua diversidade feminina por um lado e masculino por outro.
a diversidade, ou seja, a diferença de sexo masculino e feminino, foi de repente sentida e compreendida como elemento de contraposição recíproca de pessoas. Aquilo que era sinal do apelo recíproco para a unidade tornou-se contraposição. Somos diferentes. Não é? E por isso nasce uma relação de tensão. Não é? De concorrência, se quiserem, de tensão. E esta ruptura, que desfazendo a comunhão, é o problema do homem. Mas reparem que não estamos a falar de um filme passado. Não é? Estamos a falar da nossa vida. E é bom que a gente a sinta. Se calhar começamos por ouvir as palavras. Agora, depois é bom ir meditar nas palavras para perceber que isto sou eu que estou em jogo. Não é... Quer dizer, não são eles, nem é muito menos o Adão e a Eva que já foram redimidos, certamente. Isto orienta-se para uma moral nova. Aquilo que o Papa chama um ethos. Ethos, de ética. Ou ética vem de ethos. Ethos, ambiente, casa, estrutura da vida. Portanto, um ethos novo. Uma orientação do comportamento. Tudo isso, não é? O que é? Onde é que eu me coloco? Quem é que eu sou? Ora, Jesus Cristo mostra que há um ethos, uma ética, uma moral, se quiser, uma verdade das ações que correspondem à verdade do homem, tal como Deus a criou, e um ethos do pecado, se quiserem, que é uma orientação que o pecador em desarmonia com Deus dá à sua vida. E então a revelação de Deus, porque não abandonou o homem, vem com a aliança com Abraão e depois com os profetas, né? Orientar o homem. Não cometerás adultério é uma graça. É uma orientação para um homem desorientado. É preciso vir de fora uma regra, porque o homem por dentro está desorientado. Não está destruído. E por isso verifica a correspondência. Isto é verdadeiro para mim. Não o tinha descoberto, mas vindo de fora alguma coisa que me diz isto é assim, eu digo, é verdade. E o homem que vive a tensão descobre, ou pode descobrir, pelo menos, se estiver disponível para isso na sua vontade, descobre, este é o caminho verdadeiro. Mas este é o ethos do Antigo Testamento. O ethos do Novo Testamento é uma coisa nova. E é aqui que passamos o homem histórico, e passo já, não temos muito mais tempo, mas isto é um bocado de saltos rápidos, o Papa demora mais tempo do que isto. Demorou vários anos a desenvolver isto. Mas o ethos do Antigo Testamento lidava com o homem de harmonia. Vem Jesus Cristo e traz a redenção. E a redenção é a salvação, é a restauração. A restauração é a renovação do ser humano. Quer dizer, que sempre teve o eco do homem original no seu coração, capaz de sentir e de verificar isto corresponde à minha verdade, o bem que Deus me diz, mas que não tinha capacidade de o fazer. Não é? É um texto do profeta Jeremias, em Jeremias 31, que eu leio só assim muito com passão. Eis que dias virão, diz o profeta, em que, o oráculo de Yahvé, em que concluirei com a casa de Israel uma aliança nova. Não como a aliança que concluí com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Deus, o oráculo de Yahvé. Porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, o oráculo do Senhor. Porei a minha lei no fundo do seu ser e a escreverei no seu coração. Então serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não terão mais que instruir o seu próximo ou o seu irmão, dizendo, conhecei a Yahvé, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores, porque perdoarei a sua culpa e não me lembrarei mais do seu pecado. Não só uma aliança feita através dos 10 mandamentos, quando Deus fez-os sair da terra do Egito, mas uma aliança firmada no coração. A redenção do coração. Um texto de São Paulo, que o Papa cita. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela,
também nós que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do corpo. Ou seja, a redenção do coração, a redenção do corpo, a redenção quer dizer libertação. Portanto, a libertação quer dizer é não estar dependente da tal concupiscência que me desorienta. Como é que eu posso viver, então, a verdade do homem tal qual Deus a criou, agora com a nova criação? É porque, de facto, o Espírito vem habitar em nós. Não é? A redenção do corpo significa que agora em nós vive, o coração foi transformado, nesta que diz o profeta Jeremias, não é? O homem, o segundo texto que tem aí na redenção do corpo, o homem é chamado a isto pela palavra do Evangelho, portanto de fora, mas ao mesmo tempo é chamado também de dentro. As palavras de Cristo, que no Sermão da Montanha apela ao coração, apela para o coração, levam em certo sentido o ouvinte a esse chamamento interior. Se ele consentir em que elas atuem em si, poderá ouvir ao mesmo tempo, no íntimo, um quase eco daquele princípio, daquele bom princípio a que faz referência Cristo outra vez, para recordar aos próprios ouvintes quem é o homem, quem é a mulher e quem são reciprocamente um para o outro na obra da criação. Ouvindo o Senhor a dizer aquilo que olhar para uma mulher, ou bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando se ouve estas coisas de Cristo, é um apelo que vem de fora, o Evangelho. Nós lemos o Evangelho e percebemos, vocês estão a ouvir, isto vem de fora. Mas, ao mesmo tempo, é preciso confrontar isso que eu ouço de fora com aquilo que eu ouço de dentro. E verifico neste confronto que há um eco no meu coração do homem original, do homem como Deus criou, que está presente e que diz isto corresponde. É importante que ele, precisamente no seu coração, não se sinta só irrevogavelmente acusado e entregue como presa à concupiscência da carne, mas que no mesmo coração se sinta chamado com energia. Chamado precisamente àquele supremo valor que é o amor. Chamado como pessoa na verdade da sua humanidade. Portanto, também na verdade da sua masculinidade e feminilidade. Na verdade do seu corpo. Chamado naquela verdade que é património do princípio. Património do seu coração. Mais profundo que a pecaminosidade herdada. Mais profundo que a tríplice concupiscência. As palavras de Cristo, enquadradas na inteira realidade da criação e da redenção, reatualizam aquela herança mais profunda e dão-lhe real força na vida do homem. Portanto, as palavras de Cristo não são só palavras. Portanto, são força. São o seu Espírito. E por isso o homem, em Cristo, consegue ser verdadeiramente homem. A tal frase da Gaudium et Spes que li no princípio, não é? Que o Papa cita muitas vezes. O mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado, se esclarece verdadeiramente. Não se esclarece apenas porque se percebe. Esclarece porque se capacita para viver. Porque sem Cristo nós não somos capazes desta redenção. Portanto, as palavras de Cristo despertam em nós. Isto é verdade. Mas ao mesmo tempo dizem, chamam com o Espírito Santo interiormente uma força que é capaz de me pôr em movimento na verdade. Portanto, eu percebo que há a palavra, mas há mais do que palavra. Há Ele mesmo, não é? E por isso é que o nosso corpo é chamado a viver na liberdade, no Espírito. A vida segundo o Espírito. Como consequência, o corpo do homem já não é apenas seu. Merece aquele respeito cuja manifestação no comportamento recíproco dos homens, varões e mulheres, constitui a virtude da pureza. O Papa fala numa série de catequeses sobre a pureza. Entendendo bem a pureza como esta vida adequada, vida correspondente aos desígnios de Deus, vida verdadeira. Nesse sentido, não é? Não é só a ausência do pecado, é mais do que isso, é a presença de Deus. O Tito, a gente está sempre a inventar coisas para explicar às crianças o que é o pecado e o que é a confissão, não é? Portanto, as tentativas de procura do coisa certa. No outro dia estava a explicar a uns miúdos lá do Colégio de São Tomás e a única ideia que me lembrei, estava um miúdo à minha frente com um estojo e eu peguei no estojo e disse, o que é o pecado? É isto. E comecei a deitar as coisas para o chão. Não é? E ele, é isto, fica-se vazio. O pecado esvazia a pessoa. Não é que depois a gente vai à confissão para esvaziar os pecados. O pecado esvaziou a pessoa. E o que é a redenção? Apanhei tudo. O que é a confissão? Apanhei tudo e meti lá dentro, né, do estojo. Ou seja, é de novo Deus entrar na nossa vida. Portanto, o que é pureza? Não é a ausência de pecado.
O pecado é que fez a ausência de Deus. É, de facto, o não pecado, mas porque é a presença de Deus. Portanto, a pureza é a verdade da vida plena, quer dizer, no sentido cheia. Plena vem de cheio, não é? Portanto, a vida segundo o Espírito. O apóstolo escreve: o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, que recebestes de Deus. Pretende indicar ainda uma outra fonte da dignidade do corpo, precisamente o Espírito Santo, que é também a fonte do dever moral que deriva dessa dignidade. Portanto, é a realidade da redenção, que é também a redenção do corpo, que constitui esta fonte. Cristo inscreveu no corpo humano, no corpo de cada homem e de cada mulher, uma nova dignidade, dado que em Cristo o corpo humano foi admitido, juntamente com a alma, à união com a pessoa do Filho do Verbo. O corpo humano, o corpo de Cristo, unido ao Verbo eterno do Pai. Bem, só isso é uma dignidade. E o corpo o nosso corpo, templo do Espírito Santo, a presença de Deus no nosso. Portanto, reparem a dignidade que o nosso corpo tem. Não é? Portanto, a dignidade da redenção. Mas a capacidade de viver o homem, a sua verdade, depende disto, não é? Depende da capacidade do nosso acolhimento à graça de Deus. Sem isso não conseguimos. Depois o Papa termina estes capítulos com umas catequeses sobre a pedagogia, sobre a arte e sobre a comunicação social. No fundo, o Papa diz que a teologia do corpo é uma pedagogia do corpo. Hoje fala-se muito de educação sexual, que é muito importante. Quer dizer, e o Papa diz, quase que diz assim, a teologia do corpo, porque ajuda a perceber, não é? Se o apelo de Cristo ao coração humano, e ainda antes a sua referência ao princípio, nos permitem construir, ou pelo menos delinear, uma antropologia que podemos chamar de teologia do corpo, essa teologia é ao mesmo tempo pedagogia. O que é pedagogia? Educar o homem, pondo diante dele as exigências, motivando e indicando os caminhos que levam ao cumprimento destas. Ou seja, se a pedagogia é qualquer coisa que me ajuda a ser eu, a educação para eu ser a minha verdade, e se a teologia do corpo é esta expressão teológica, mas antropológica, no sentido de explica o que é o homem, então a teologia do corpo deve estar na base de uma pedagogia do corpo, uma educação sexual. A educação sexual não é só os preservativos. Num dos blogs que eu li, não sei se pus aqui escrito, acho que risquei porque eu fiquei escandalizado, mas depois escrevi e depois tirei, em que a altura dizia: a Igreja, com esta coisa de proibir os preservativos, quer que as relações sexuais estejam ligadas ao amor. É verdade. Tudo somado é verdade. Não. Portanto, esta a pedagogia do corpo é esta descoberta do meu corpo como unidade da minha pessoa toda, como expressão da minha pessoa e, portanto, dom. Se a gente entender o que é dar-se, até mais do que os afetos. Mesmo, às vezes, fala-se da pedagogia do sexual como a dimensão afetiva. É importante os afetos. É verdade que os afetos são importantes. Mas é mais do que isso. É o dar a vida, é o dom de si mesmo. Portanto, o corpo como expressão do dom, a comunhão corporal como expressão da comunhão de vida. Portanto, a relação entre a comunhão física e a comunhão de toda a vida. Porque que vem depois do casamento esta unidade física? Porque é quando está confirmada socialmente, interiormente, exteriormente, a comunhão de vida. Portanto, é quando estas coisas têm uma harmonia total que as pessoas... Portanto, a educação sexual é mais do que a educação dos afetos, é mais do que a educação do corpo, no sentido mecânico ou biológico, é a educação do amor. A pedagogia do corpo entendido como expressão da pessoa. E depois o Papa fala de comunicação e de arte. O Papa é um artista, vocês sabem. O Papa chegou a fazer umas catequeses muito bonitas quando foi o restauro da Capela Sistina do Juízo Final, em que tem imensos corpos, não é? Corpos nus e corpos pesados e corpos, não é? Aqui o Miguel Ângelo pintou o teto da Capela Sistina, que é a criação. Tudo é harmonia, tudo é gás. Aquele dedo do Criador e o dedo do coisa, não é? Tudo é. E depois era um entusiasta, um jovem. E depois, 20 e tal anos depois, pintou o Juízo Final. Não é? Tudo é peso. Ele já estava desiludido com a vida, ou pelo menos já não acreditava muito nesta... Quer dizer, no fundo, aquele romantismo todo do humanismo do século XVI, enfim, as coisas afinal não eram tão lineares, tão fáceis.
era preciso pôr os homens diante da verdade. E, portanto, da verdade do seu destino. E, portanto, pintou um juízo final em que tem, de facto, Cristo e Nossa Senhora com uma ligeireza, com uma harmonia, com uma simplicidade, com uma tranquilidade, mas depois tudo o resto é dramático. Portanto, os mesmos corpos que se levantam para o céu, aquilo é pesado. Não é? Eles levantam-se, mas é preciso algum esforço. As coisas não voam, não é? Portanto, são puxados, são recebidos, são acolhidos. E o Papa, diante da inauguração, depois dos restauros da Capela Sistina, fez uma homilia belíssima, que é sobre a teologia do corpo, que normalmente até neste volume tem no fim como apêndice a homilia que o Papa fez. Tudo para dar. Mas o Papa diz que fala da pornovisão e da pornografia, que eu nunca tinha pensado nestas coisas que a gente chama pornografia a tudo, mas a pornovisão é aquilo que faz ver e a pornografia é aquilo que faz escrever. Portanto, pornovisão e pornografia como conduzir ao tratamento errado das pessoas humanas. Portanto, as pessoas tratadas como coisas. E por isso o Papa diz: quando na obra artística ou mediante as técnicas da reprodução audiovisual é violado o direito à privacidade do corpo, na sua masculinidade ou feminilidade, ou em última análise, quando são violadas aquelas regras profundas que regulam o dom e a doação mútua, que se encontram inscritos na sua feminilidade e na masculinidade em toda a estrutura do ser humano, esta profunda inscrição, ou talvez incisão, decide o significado esponsal do corpo. Isto é o apelo fundamental que ele recebe para formar a comunhão de pessoas e para nela tomar parte. Portanto, a questão é, a gente faz um juízo. Vocês têm este desenho aqui, do Ruben, é uma coisa bonita, não é? Não fere e tem pouca roupa. Quando o nu é expressão da verdade do homem, agora quando é um convite à concupiscência, percebe? Quando é uma provocação à concupiscência, não se olha para uma mulher ou para um homem ou para uma coisa qualquer pornográfica, mesmo na publicidade erotizada que hoje em dia há, com a vontade de me dar àquela pessoa, não é? Quanto muito com a vontade de agarrar e de a possuir. Portanto, a ideia da pornografia é de facto uma ideia de destruição da pessoa. Não é só o mal que isso me faz a mim, é o mal que eu faço àquela pessoa que está a ser tratada como coisa, que está a ser comprada, inclusive, não é? Está a ser objetivada. Neste ponto, não é possível concordar com os representantes do chamado naturalismo, que alegam o direito a tudo aquilo que é humano nas obras de arte e nos produtos de reprodução artística, afirmando operarem desta forma em nome da verdade realista acerca do homem. Portanto, a verdade integral requer a privacidade, o pudor, o esconder, a delicadeza. É evidente. Portanto, e depois o Papa diz que é preciso criar, citando o Papa Paulo VI na Humanae Vitae, criar uma atmosfera favorável à educação na castidade. A castidade é exatamente esta harmonia. E pronto, passamos assim esta primeira parte sobre a verdade do homem, no sentido do homem original, marcado pela concupiscência e redimido por Jesus Cristo. Faltaria, e vai faltar, este homem que é chamado à plenitude na ressurreição. Quando ressuscitarmos em corpo e alma e vivermos então a plena comunhão com Deus, já não segundo a imagem que é aquilo que vivemos neste mundo, em que o casamento aparece como sacramento dessa comunhão final e definitiva, mas já viveremos essa comunhão final e definitiva. Mas pronto, convido-vos agora a fazer as experiências escatológicas disto tudo com a missa, com a comunhão com o corpo de Cristo. Portanto, vamos celebrar a missa. Eu gostaria de ter feito silêncio, mas olha, o tempo foi os atrasos. Portanto, fazer